Olá, eu sou o professor Kleber Fernandes e a partir de agora nós vamos estudar sobre redes de computadores. Na aula de hoje eu vou apresentar para você conceitos básicos sobre redes de computadores, seus componentes, tipos de redes de computadores, topologias, meios de transmissão e os modelos de referência. Para começar, vamos logo refletir sobre a seguinte questão: o que são redes de computadores? Como é que elas surgiram? Há muitos anos atrás, antes das redes de computadores, para que a gente pudesse, por exemplo, transmitir um arquivo, uma informação de um computador para outro, a gente usava, por exemplo, um disquete, ou um pendrive, um CD, um outro dispositivo, porque não havia comunicação, uma interligação entre um computador e outro. Depois do surgimento dessa tecnologia de rede de computadores, foi possível conectar, interligar computadores na empresa, na universidade, enfim, em todo o mundo. Então, redes de computadores são um aglomerado de dispositivos, entre eles hardware e software, conectados e que permite a comunicação entre os computadores, dispositivos móveis e equipamentos de redes. Então, hoje, a gente naturalmente utiliza as redes de computadores nos nossos smartphones, quando nós estamos conectados à internet, quando nós estamos utilizando os computadores da empresa que a gente trabalha, da universidade onde a gente estuda, certamente nós vamos estar conectados em alguma ou várias redes de computadores. Então, segundo o dicionário, nós temos uma definição de redes de computadores como um sistema constituído pela interligação de dois ou mais computadores e seus periféricos, com o objetivo de comunicação, compartilhamento e intercâmbio de dados e recursos. Então perceba, interligação de diversos dispositivos com o objetivo de permitir a comunicação entre eles, o compartilhamento de recursos, e o intercâmbio de dados. Então essa é a definição de rede de computadores. Segundo Kurt, rede de computadores é uma interconexão de computadores e equipamentos de comunicação que usa fios ou ondas de rádio e pode compartilhar dados e recursos computacionais. Então é uma outra definição, também no mesmo sentido, de interconectar computadores, dispositivos, equipamentos, permitindo a comunicação, seja ela através de fios, meio físico fios, ou através do ar, de ondas de rádio, que é o exemplo das redes Wi-Fi, ou rede sem fio. E aí eu pergunto, você utilizou alguma rede de computadores hoje? Provavelmente a resposta vai ser sim. Na hora que você está acessando o nosso curso, você está utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, está acessando a internet, e a internet é uma grande rede. Quando você utiliza, por exemplo, o GPS do celular, quando você faz alguma compra no comércio, muito provavelmente essa loja onde você comprou tem um sistema que está conectado em rede. Tanto ele pode ser softwares, vai ter softwares e hardwares integrados em redes, equipamentos que conectam para que essas informações sejam transferidas entre os computadores daquele comércio. Quando você faz uma ligação do celular, você está usando uma rede de comunicação via celular. Quando você usa um caixa eletrônico, por exemplo, existe a comunicação daquele caixa eletrônico com o sistema central do banco, Então, de uma maneira geral, na sociedade em que vivemos hoje, é praticamente impossível não utilizar de alguma forma as redes de computadores. Bom, o uso das redes de computadores. Para que serve? Então, a partir das redes de computadores, eu consigo compartilhar recursos.
Então, impressoras, softwares, scanners. Imagine que a gente possa ter numa rede uma única impressora servindo para várias pessoas que estão conectadas numa rede, né? Ao invés de eu comprar uma impressora para cada um usuário, eu compro uma impressora de maior porte, conecto ela na rede e distribuo esse recurso para os diversos usuários da rede. Eu posso, através das redes, ter acesso à informação que está armazenada remotamente, por exemplo, em uma máquina, um servidor, né? Ou através das nuvens, que é um termo bastante utilizado hoje, né? Eu posso utilizar as redes para me comunicar através do uso de e-mail, telefonia, mensagens, etc., né? Eu posso utilizar as redes para comércio eletrônico, né? Cada vez mais a gente já consegue, né? Comprar através da internet, de sites que disponibilizam produtos na rede internet. Posso utilizar as redes para lazer e entretenimento. Quando eu, por exemplo, escuto uma música, ou quando eu vejo no YouTube, né, algum vídeo, algum filme, né, quando eu estou usando games online, as redes sociais, quando eu estou utilizando um WhatsApp, quando eu estou utilizando um Facebook, eu estou utilizando a rede internet para lazer e entretenimento, por exemplo. Posso utilizar para minhas aplicações financeiras, para negócios, para educação, para saúde, política, economia, etc. Então, todas as áreas da sociedade hoje, elas praticamente fazem o uso das redes de computadores. E qual é a classificação dessas redes, né? As redes, elas são basicamente 4 tipos: as redes pessoais, PAN, as redes locais, LAN, as redes metropolitanas, MAN, e as redes de longa distância, WAN. As redes pessoais, a PAN, que significa Personal Area Network, pela imagem, vocês vão perceber que é uma rede, aliás, de uma abrangência menor. É uma rede de área pessoal. É uma rede de computadores pessoais, formadas por dispositivos conectados muito próximo aos usuários. São redes que cobrem uma área de alguns metros em torno do indivíduo. Então veja a imagem, né? Quando eu estou na rede da minha casa, por exemplo, uma pequena rede conectando o meu celular, o meu notebook, eu estou numa rede pessoal, Personal Area Network. Então essa é a primeira característica, né? Redes pessoais. As redes locais, a gente chama de LAN, Local Area Network, já tem uma característica de abrangência um pouco maior, né? Perceba que pela imagem você já tem representando aí, né, alguns outros recursos além daqueles pessoais. Então são redes utilizadas na interconexão de computadores, né, e alguns dispositivos com a finalidade de troca de dados, né? São denominadas locais porque cobrem uma área limitada, geralmente até 10 km, né? E o exemplo dessa rede é uma rede de uma empresa, de um andar, de um prédio, né? De uma sala, né? Uma rede de um prédio, de um campus. Então, uma rede de uma abrangência de até 10 metros. Essa é a rede Local Area Network, a LAN. Já as redes metropolitanas, chamadas também de MAN, Metropolitan Area Network, é qualquer rede que atue dentro de uma área maior, chamada de área metropolitana. São consideradas MAN quando a área de cobertura passa dos 10 km. Passou dos 10 km, abrangendo uma área maior, não é isso? Então, são chamadas de MAN. Então, abrangem uma cidade, por exemplo, né? São redes de alta velocidade que interconectam empresas com outras empresas e com a internet, por exemplo. Então, a imagem já dá para ter uma noção que as redes metropolitanas abrangem uma área, por exemplo, de uma cidade. As redes de longa distância, também chamada One Wide Area Network,
Pela imagem você já tem ideia, né, que são redes conhecidas como redes geograficamente distribuídas, que tem uma abrangência muito maior, né? É uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, com frequência um país, né, um continente, interconectando países, então, com uma área de abrangência de atuação bem maior. Então essas são as redes de longa distância, ok? Então, passando mais adiante, a gente questiona, né, como é que os dados são transmitidos através das redes, né? Através de meios físicos ou através das redes sem fio. Dos meios físicos, nós vamos utilizar, né, a diversidade de cabos que existe no mercado para a interconexão das redes. Nós temos, por exemplo, o cabo coaxial, o cabo par trançado e a fibra ótica, né, cada um com as suas características de tamanho, não é, e de qualidade de sinal, não é, com destaque para a fibra ótica, que alcança as maiores distâncias sem grandes perdas de sinal e velocidade, né? Temos as redes sem fio, que utiliza o ar como meio de transmissão e que nós estamos bastante acostumados a utilizá-las quando nós estamos nos ambientes públicos, na nossa universidade, né? Muito de vocês devem ter na sua casa uma rede sem fio que conecta os dispositivos móveis, nossos aparelhos celulares e tudo mais. Geralmente essas redes sem fio, elas também têm partes, né? Elas nascem de uma rede com fio e tem uma conexão, uma parte dela sem fio. E nós temos os componentes de rede, que são os equipamentos que fazem com que a gente se conecte, né, às redes de computadores, né? Então, os computadores possuem as placas de redes, existe uma infinidade de fabricantes de placa de rede física, placa de rede sem fio, né? Nós temos os switches, hubs, roteadores, né, que são elementos, switches e hubs concentradores, né, de conexão dos meios físicos para que a gente possa interconectar os computadores, né? Os roteadores que fazem a comunicação entre as redes, enfim, uma infinidade de equipamentos que permitem que a gente conecte os nossos equipamentos, os nossos computadores a uma rede de computadores e aí consiga transmitir os nossos dados, as nossas informações. Bom, as ligações físicas elas podem ser de dois tipos. Ponto a ponto, como a imagem está mostrando, eu tenho um computador, por exemplo, né, conectado a um outro de forma direta, a gente chama isso de conexão ponto a ponto. E multiponto, pelo que o próprio nome já diz, nós temos, né, vários computadores conectados e nós temos alguns dispositivos fazendo essa conexão, né? Então nós temos aí duas formas de conectar fisicamente os computadores, multiponto e a ponto. Na multiponto, observa-se a presença de 3 ou mais dispositivos de comunicação com a possibilidade de utilização do mesmo enlace, do mesmo meio físico. Na ponto a ponto, característica pela presença de apenas 2 pontos de comunicação, um em cada extremidade do enlace ou ligação em questão. Tá? O meio físico que interliga esses dois equipamentos é utilizado apenas em um dos sentidos, ou vai ou volta. A imagem está mostrando o computador enviando informações da esquerda para a direita. Essa é a maneira simplex. Bom, a half duplex, que é uma outra maneira de fazer essa transmissão de dados, né, através do enlace, o enlace pode ser utilizado dessa maneira nos dois possíveis sentidos.
de transmissão. Agora, cada um por vez. Então, o Half Duplex ele utiliza o enlace nos dois sentidos, só que apenas um por vez. O Full Duplex, um enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão simultaneamente. Tanto vai como volta, e eu posso fazer isso ao mesmo tempo. Então, voltando aqui, nós temos o Simplex, vai em apenas um sentido. O Half Duplex vai nos dois sentidos, vai e volta, só que um de cada vez. E o Full Duplex vai e volta simultaneamente. E quanto aos modelos de funcionamento? Uma rede de computadores ela pode ser ponto a ponto, pode ser cliente-servidor. Ponto a ponto é a maneira mais simples, sem controle e com baixa segurança. A cliente-servidor são redes de grande porte, onde nós temos o controle dos servidores e uma maior segurança. Tende a ter uma maior segurança. Então, a rede ponto a ponto, ela praticamente não tem controle nenhum, porque ela é muito simples. É um ponto interligando o outro. Já cliente-servidor, que é o que a gente encontra na maioria dos cenários hoje em dia, geralmente precisa de um controle feito por servidores, que controla todo o acesso da rede, que já tem alguns mecanismos de segurança implantados numa rede cliente-servidor. Bom, e que a gente falou de servidores, o que são servidores de redes? Os servidores de rede é um conjunto de softwares específicos para controlar e gerenciar as redes de computadores. O nome já está dizendo. É um computador ou um conjunto de computadores que serve os usuários. Então, servir com algum recurso. Que recursos são esses? Que serviços são esses? São de naturezas distintas. Nós podemos ter numa rede servidores de arquivo, servidores de internet, que fornece o serviço de internet para a gente, servidores de segurança e backup, servidores de e-mail, que oferece a possibilidade da gente se comunicar via e-mail com as pessoas, servidores de impressão, de banco de dados, servidores de aplicações. Então, hoje é possível eu ter aplicações nas nuvens, rodando na rede internet, nos servidores que estão espalhados, e eu pago ou não por aquele serviço que está sendo disponibilizado na rede. Então, são alguns serviços, alguns tipos de servidores que nós temos no mercado. Existem outros e que a gente muito provavelmente faz uso dele de alguma forma. Bom, vamos entrar agora no assunto de topologias. O que são topologias de rede? Refere-se à forma como os dispositivos e componentes de uma rede estão organizados. Então, topologia, na verdade, é a organização dos dispositivos que estão conectados na rede. Então, as redes geograficamente distribuídas, elas têm basicamente três topologias: a totalmente ligada, a parcialmente ligada e a topologia de anel. As redes locais e metropolitanas, elas têm a topologia estrela, anel e barra. Vamos ver rapidamente o que cada uma delas traz. A topologia totalmente ligada, a imagem pode ilustrar, para você entender melhor, todas as estações estão ligadas entre si. Vocês veem aí que cada estação dessa tem uma conexão ou mais de uma conexão com os outros computadores. Essas conexões são ponto a ponto e full duplex. É altamente confiável, eu tenho conexão para todos os computadores, porém eu gasto muito com essas conexões.
o custo é muito elevado, né? E o número de ligações é resultante de uma fórmula, né? Que é o número de estações multiplicado pelo número de estações menos 1 dividido por 2. Né? Então, nesse exemplo aí, vocês podem fazer a fórmula. O número de ligações, ou seja, que são essas linhas que conectam um computador com o outro, ela é o número de estações. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estações. 5 multiplica 5 menos 1, dividido por 2, vai dar o número de linhas ou ligações na topologia totalmente ligada. Já a topologia parcialmente ligada, nem todas as estações, nem todos os nós, como a gente chama, são interligados entre si. Então veja a diferença dessa imagem para a imagem anterior. Eu não tenho a necessidade de conectar todo mundo a todo mundo. Então as conexões são ponto a ponto do tipo full duplex. Eu continuo tendo uma boa confiabilidade e o custo é razoável. Diminuir o custo um pouco, porém eu não tenho a conectividade como na imagem anterior. Já a topologia em anel, como a imagem está mostrando, ela faz a interligação através de um caminho fechado, né? São conexões do tipo ponto a ponto simplex, custo bastante reduzido, tenho um enlace apenas envolvendo todas as estações, porém eu tenho um alto retardo de transmissão, uma baixa confiabilidade e eu tenho as ligações, o número de ligações equivale ao número de nós. Já a topologia estrela, que é a mais comum utilizada hoje nas redes de computadores, né? Nós temos um conjunto de estações conectadas em um elemento central, né? Vamos chamar esse elemento central aqui de concentrador, né? Que faz com que todos os outros pontos, os outros computadores na imagem, se comuniquem. Então, um elemento central, onde geralmente sai um cabo, vai para esse elemento central, ele faz eletronicamente lá dentro a comunicação entre as máquinas e a conexão ponto a ponto, né, onde esse elemento central é o centro de controle da rede. Então, por exemplo, se um ponto desse parar, a rede continua funcionando sem nenhum problema. Não é o caso das outras topologias que a gente já viu. Bom, a topologia estrela ela tem uma confiabilidade melhor, ela é boa no cabeamento e nas estações, né? Existem algumas críticas em relação a esse elemento central, que se ele der um defeito, aí realmente é preciso substituir. Em relação à modularidade e o desempenho, nós estamos limitados pela capacidade do módulo central, né? Eu vou voltar aqui à imagem. Então, se esse módulo central, por exemplo, ele pode ser um switch, né, de redes. Se ele tiver 10 pontos de conexão, eu só vou poder conectar até 10 equipamentos, né? Mas eu posso acrescentar vários switches, por exemplo, né? A gente chama de fazer cascateamento e ampliar o número de pontos que eu preciso naquela rede, né? Então é bastante modular essa rede do tipo estrela. Já a rede na topologia barra, o desenho está mostrando, eu tenho um conjunto de estações conectadas ao mesmo meio de transmissão, o mesmo enlace, né? Eu tenho um único cabo, tá? Essas conexões são do tipo multiponto e as estações ficam escutando as transmissões de todas as outras. A informação sai de um computador e vai para o seu destino e as outras ficam observando, mas somente aquele destino é que tem permissão de receber aquela informação. Nesse caso, se um cabo partir para toda a rede, porque é um único enlace, né? Se um computador parar, a rede também para. Então é um formato já decadente, já ultrapassado, e praticamente a gente não vê
mais essa topologia em uso, não é? E aí nós chegamos na arquitetura das redes de computadores, né? A arquitetura, ela basicamente é formada por dois modelos. Nós temos os modelos de referência, que eu estou trazendo nessa aula apenas como caráter de informação. Quem quiser se aprofundar poderá ler um pouco mais no material que nós vamos deixar disponível. O modelo de referência OSI e o modelo de referência TCP/IP são modelos que tratam, né, da arquitetura das redes de computadores. Como é que esses computadores eles se comunicam? Nós vimos a parte de topologia, de enlaces, né, da parte física de alguns equipamentos. E aqui a gente tem, né, as camadas, os modelos, a arquitetura que permite que as redes de computadores funcionem. Então, como eu falei, apenas para ilustrar, nós temos o modelo OSI, que divide, né, em 7 camadas. O seu conceito é dividido em 7 camadas. Camada física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Cada uma dessas possui, né, uma características próprias, né? Na camada física é relacionada ao hardware, ao sinal elétrico, aos bits, né? A camada mais baixa, que está mais próximo da placa de rede dos computadores, por exemplo. A camada de enlace de dados trata do endereço físico, né, das pontes, dos switches. A camada de rede trata do endereçamento lógico, roteadores entre rede, como é que, né, a informação sai de uma rede e vai para outra. A camada de transporte cuida da conexão entre os hosts, das portas de conexão. A camada de sessão, controle de sessões entre aplicativos. Camada de apresentação, os formatos de apresentação, a criptografia, né? Segurança, criptografia. E a camada de aplicação trata das interfaces com os aplicativos. Então, cada camada dessa vocês podem estudar, se aprofundar, quem tiver interesse. A área de redes de computadores ela é muito grande. E aí quem quiser se aprofundar, cada camada dessa do modelo OSI tem suas especificidades. E existe um modelo utilizado na internet, que é o modelo de referência TCP/IP. Essa imagem está trazendo, né, um comparativo entre o modelo de referência OSI e o modelo de referência TCP/IP. O modelo de referência TCP/IP ele é mais simples. Observem que a camada mais baixa, né, nessa imagem da direita, é a camada de host, ou camada de rede. Tem a camada de internet, a camada de transporte e a camada de aplicação. Então, olhando a imagem como um todo, a camada de host e rede no modelo TCP/IP equivale à camada física e enlace do modelo OSI. A camada de internet é a camada de redes do modelo OSI. Camada de transporte da mesma forma. E a camada de aplicação no modelo TCP/IP acabou abarcando as 3 camadas do modelo OSI finais, que é a sessão, apresentação e aplicação. Então, como eu falei, quem tiver interesse, dá uma lida no material complementar e se aprofunda um pouco mais nesses modelos de referência, tá? Então, como sugestão de leitura para essa aula de hoje, o livro de Introdução à Computação, que está disponível no nosso ambiente virtual, lá na área de material de leitura de semana, o capítulo 7 apenas, que trata de redes de computadores. As referências para quem quiser se aprofundar: o livro de Soares, Redes de Computadores, das LANs, MANs e WANs, as redes ATM. O livro de Tannenbaum, Redes de Computadores. O livro de Kurt, Redes de Computadores e Comunicação de Dados. Esses livros estão disponíveis em nossas bibliotecas. E nós chegamos ao final da aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Desejo a vocês uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.